Eu nunca fui muito boa no esporte, né? Eu sempre fui mais da área do estudo, de fato, do conhecimento intelectual. Tanto que hoje atuo nessa área. E aí fui pro judicial, foi uma época muito boa, passei na OAB e falei, bom, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Vou estudar para o bendito do concurso público, que aqui é o estudante do direito que não sabe muito bem o que faz, vai para a área do concurso, principalmente no nosso estado, né, que é algo que não fomentava, vem fomentando essa área do empreendedorismo, de ser autônomo e de você correr atrás do que você quer buscar. Muito bem, meus queridos, estamos iniciando mais um CNPJ Cast. Eu sou o Somália, host desse programa, e sempre acompanhado da minha maravilhosa esposa, Carol Ouriques, também host do programa. Oi, gente, tudo bem? É um prazer sempre estarmos aqui e hoje com uma convidada mega especial. E também não podemos deixar de mencionar nosso diretor, Carlão, que está ali ó, atrás das câmeras. É ele que faz a parada, o Paranauê acontecer. Tem que falar, Carlão, senão o povo te escuta. Oi, boa tarde! Gente, anunciar também os nossos parceiros, né? Primeiro a Faculdade Estácio de Campo Grande, né? Que tá dando esse apoio para esse podcast. E o Bia Live, nosso estúdio de beleza, que fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na descrição vai estar o endereço e vai estar o link de agendamento para quem mora em Campo Grande, tá bom? Bom, hoje a gente vai bater um super papo com a Elise que é advogada especialista em propriedade intelectual. Elise, seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre um assunto que me traz tanta felicidade. Né? O prazer é nosso. Mentira. Felicidade para ela. Mentira. Felicidade. Mentira. Gente, esse assunto é muito importante porque agora que eu acho, não sei se estou falando besteira, Elise, mas que eu acho que as pessoas estão levando mais em consideração em registrar uma marca. É importantíssimo para quem tem uma marca, né, Elise? Exato. E eu sempre ouvi as pessoas falando que registrar marca é caro, é super trabalhoso, é muito burocrático, mas eu acho que não é bem assim, né, Elise? Não. Então, eu trouxe aqui algumas das maiores dúvidas das pessoas realmente na internet, que eu queria perguntar para você, Elise, primeiro, o que é uma marca? Uma marca, ela é todo sinal distintivo que traz uma identidade para um negócio, para um serviço ou para um produto. A marca, ela é um subgrupo de uma legislação chamada Lei de Propriedade Industrial, que ela é um grupo da proteção da propriedade intelectual. Basicamente é isso. E aí, quando você tem um elemento nominativo, misto ou figurativo, ele é passível de registro, que é feito dentro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI. Legal. Elise, isso que eu trouxe aqui sobre a dificuldade das pessoas, né, o preconceito que as pessoas têm de falar, não vou registrar minha marca porque é muito caro. Realmente é? Não é. É algo que foi sendo criado ao longo dos tempos. Hoje as taxas, elas são taxas até reduzidas para quem está começando e para quem já tem uma empresa constituída e cria uma nova marca para determinado produto ou serviço. Ainda assim é um custo pequeno, se falando em termos de taxa e de honorários, porque no meu caso eu sou advogado especialista na área, então eu trabalho com honorários advocatícios. Algumas empresas trabalham aí com um pagamento como se fosse um pagamento de serviço, né? Mas eu costumo dizer que é algo muito negligenciado porque há uma confusão de entender o que é um registro de marca, o que é um nome fantasia e um nome empresarial. Inclusive, as pessoas costumam ainda fazer confusão sobre domínio. Nós estamos falando de institutos completamente diferentes. E é importante que as pessoas tenham consciência de que o registro de marca válido, ele só é emitido por um certificado expedido pelo INPI. Então, não basta você ter o teu nome fantasia, não basta você ter aquela empresa constituída na junta comercial para dizer, não, eu tenho o registro da marca válido. Não tem. Então, isso é muito importante.
que as pessoas consigam ter essa diferenciação. Você ter o seu registro na junta não te garante jamais o registro no INPI, que é o registro da tua marca. Entendi. Aquele sinal característico que você trouxe para uma identidade visual da tua empresa ou do seu produto. Certo. E... Pode falar. Posso? Sim. Com vontade. Aproveitando, eu quero contar para vocês um pouquinho de como foi que a gente conheceu a Elise, até para contextualizar algumas dúvidas que vão surgir a partir de agora. A Elise veio no momento nosso de jornada empreendedora de muita dor. Por quê? Foi quando a gente descobriu que a nossa antiga marca, assim que a gente ia lançar ela para o mundo, que a gente descobriu que ela já era registrada em domínio de outra pessoa. Tá correta a frase? Em domínio de? Em propriedade. Em propriedade de outra empresa, né? No caso. A gente vai aprendendo a falar bonito também, né? E aí... já falei aqui inúmeras vezes que quando a gente cria uma marca, a gente cria uma empresa, é um filho. Então, assim como a gente espera, né, 9 meses para a criança nascer e tudo mais, a gente também espera todo o processo de criação de uma marca. Por quê? Tudo é muito idealizado. Então, você tem que entender o que é que o seu público quer, se aquilo comunica com o que você entrega de fato. Se existem essas questões de mais burocráticas, né, jurídicas e tudo mais. Só que por ignorância mesmo da nossa parte, a gente não sabia que isso era tão necessário assim. E foi então que a gente pensou, e foram meses ali divagando em cima da marca. Conhecemos escolhemos a publicitária que faria toda essa identidade visual, que inclusive é incrível, uma menina muito boa, Marie, beijo pra você. Então, assim, quando a gente foi, enviamos pra ela, aí ela pega e me manda um questionário. Carol, veio um Google Forms de 60 questões. Eu tinha que debruçar minha vida em cima daquelas 60 questões. E eram perguntas que ela fazia sobre o meu negócio que nem eu parei para pensar um dia. Então, assim, é muita energia gasta. Isso tudo vai tempo, vai dinheiro. Você vai ali pensando, esperando o negócio acontecer. Aí, depois que volta para ela esse questionário. Acho que ela me pediu 30 dias para fazer a criação. E você fica naquela expectativa, né? Vai nascer? Quando que nasce? Quando que não? Aí, ela mandou. A identidade visual ficou maravilhosa. A gente ficou feliz da vida. E beleza, uhul. Nesse meio tempo, eu estava fazendo uma mentoria com uma galera, assim, um player bem grande do mercado. E foi quando nessa mentoria levantaram a questão do registro de marca. E eu falei assim, cara, a gente não registrou. Não, a gente até ouvia falar, sabe? Mas a gente achava que era pra... Ficava naquela, ia levando, vai. Isso acontece bastante. Ficava lá no inconsciente. Tipo assim, precisa. Mas nem tanto, é um negócio local, pra quê? Pequeno ainda. É pequeno. Esse é o grande erro. Eu digo que a mentalidade do empreendedor é entender o potencial de expansão dele. Então, todo mundo que hoje chega ao meu escritório, eu digo assim, bom, o que você tem de produto ou de serviço? O que tua marca representa? E aí tem todo esse layout do que foi construído para desenhar aquela identidade visual. Sim. E aí, qual a tua pretensão de futuro? Você pretende expandir? Você pretende crescer? Não, eu quero crescer. Então, vou te trazer a importância desse registro, justamente porque hoje a gente está falando de algo que tem proteção em nível nacional e dentro do INPI existe um tratado que possibilita ainda mais o registro internacional. Então, é realmente algo muito importante. Sim, entendeu? Sim. E que, na verdade, a gente acaba... Eu vou usar o termo negligenciando, né? Porque você está sempre ali. O pequeno empreendedor, ele está sempre apagando incêndio. Então, sempre tem algo que a gente julga mais importante, que na verdade é uma urgência. E aí, o negócio vai demorando. E aí, você vai deixando. Só que, quando eu me atentei para isso, troquei uma ideia com o Somália, eu falei assim, vamos ver. A gente foi atrás de uma empresa aqui da cidade. E quando nós fomos fazer o primeiro pesquisa... Como que é o nome da pesquisa? A pesquisa de anterioridade. Pesquisa de anterioridade, que é para saber se já existe alguma coisa ali e tal. 1,5 milhão de registros, de resultados encontrados. Gente, ali iniciou meu processo de luto. Luto mesmo, porque assim, eu tava com tudo. A sorte que eu não tinha feito fachada. A sorte, porque daí ia ser mais grana que eu ia,
Não, e aí a gente já fica pensando naquele empresário que já está grande, né? E que deixou de fazer o registro. E aí chega no momento, cara, é tanta coisa para tirar. É ainda, muito investimento. Que no nosso caso, menos mal, né? Porque ainda era pequeno tal ali. Então, por mais doloroso que seja... E acreditem, existe muita gente por aí grande que não tem o registro de marca. Pois é. Quando vocês se depararem com a seguinte situação, determinada marca chamava X e de repente passou a Y, tenham certeza que aconteceu aí uma notificação extrajudicial ou quem sabe até um processo em razão de um registro anterior. Uau. E esse empresário que está mais tempo no mercado, né, muitos anos, esse sentiu um preconceito em fazer um registro de marca. Sim. E às vezes também nem tinha, acho que, conhecimento sobre. Às vezes falta realmente o conhecimento, a né? explicação, porque embora a lei de propriedade industrial seja algo muito antigo, a gente está falando de algo que não é tão divulgado, as pessoas não falam tanto. Nós estamos no estado de Mato Grosso do Sul e eu, particularmente, conheço pouquíssimos profissionais que atuam nessa área. Nós também. É algo muito escasso. Sim, ainda é muito escasso. Sim. Tem gente que não sabe nem onde procurar. Não sabe. Verdade. Não sabe nem por onde começar. Exatamente. E quando a gente pensou nesse episódio, e foi pensando justamente nisso, em você que não sabe por onde começar. Hoje a Elise vai desmistificar para você toda essa questão. Parece complexo, mas é algo muito mais simples e assim importante. Eu acho que é importante trazer isso, que é o pontapé inicial da tua empresa, do teu produto, da tua marca aí, esse registro. Antes mesmo da criação do CNPJ, tá, gente? Exato. Antes da criação publicitária, antes de qualquer coisa, pensou num nome, já vai atrás procura um profissional responsável, né? E faça essa pesquisa, porque assim, para vocês evitarem o luto, porque eu vou falar, gente, não é fácil. Eu que tenho assim um nível de resiliência check, eu sofri demais. Nós levamos um ano. Foi um ano. Até me envergonho de falar que foi um ano, porque foi um ano. E assim, foi muito difícil, porque tinha muito sonho em torno daquele nome, daquela marca, e matar tudo aquilo. Ai, Carol, mas nossa, você tá sendo muito dramática. Mas assim, foi sofrido. Mas não é só você. Então. Acredite, vocês não foram os primeiros que passaram no meu escritório, que chegaram com o nome, com aquele sonho pronto, e eu falei assim, opa, peraí, vocês vão ter que retroceder. E aí, aquele momento em que cabe a decisão, vocês querem continuar, correr o risco, pagar para ver e ter um custo muito maior, ou vamos começar do zero? Exato. Já que vocês estão no início, vamos remodelar isso aí e pensar em algo novo? Sim. Para não ter problema, porque os problemas eles são muito grandes. Parece que não. O registro em vista dos problemas que vocês vão ter para sanar depois, nossa... Já começa que meus honorários para o judicial são muito maiores. Né? Não é? Quando a gente começa a falar, vai para o judicial, eu falo, opa, peraí, a conversa é diferente. Não vamos nem mencionar o segundo BO, né? Não, né? Esse fica pro próximo episódio. Esse vai pra depois, o segundo episódio. Então, assim, a essência do negócio é justamente essa. Porque quando você vai empreender, você fica muito perdido. É normal, gente. É normal você se sentir perdido. É normal você não saber o que fazer primeiro, porque são tantas atribuições. Só que, pelo amor de Deus, vai atrás do registro da sua marca. Vai. O quanto antes. O quanto antes. Então, seguindo agora. Então, gente, eu selecionei aqui, Elise, as dúvidas mais frequentes das pessoas, tá? Então, vamos começar lá. Vamos. O que é uma marca? Uma marca é um sinal que traz uma característica distintiva e ela está associada ao seu produto ou ao seu serviço. Hoje, a marca ela é dividida em três formatos de protocolo. É a marca nominativa, que é aquele nome. A marca mista, que é aquela logomarca que traz o nome e uma figura ou mesmo um desenho daquelas letras. E a marca figurativa, que é literalmente uma figura. Só o desenho. Só o desenho. Nós temos essas possibilidades. E digo mais,
hoje já existe a possibilidade de se registrar cores. Então, o que eu tenho trazido a título de exemplo, sabe a cor do Instagram, que tem por trás da logomarca? Sim. Aquela cor foi registrada. Antes não tinha cor? Registro de cor? Ou sempre teve? Na verdade, assim, o que a lei impede? O registro de uma cor única. Mas aquela coloração do Instagram, ela foi desenvolvida uma grade de cores específica para aquela logomarca. Entendi. Então, o que acontece? A lei, ela proíbe que você faça o registro de algo que traga confusão ou semelhança com outra existente anteriormente. Essa anterioridade, ela não pode trazer confusão, seja no todo ou parcial. E isso inclui cor. Você pode ter... não pode ter um produto com aquelas cores. Você até tem o nome Carol e Somália, mas aí traz aquele componente de cores que vai trazer uma associação com aquela marca anterior. E a lei impede o registro nesse sentido. Elise, agora conta pra gente qual é o processo, o procedimento passo a passo para a pessoa fazer o registro da marca dela. Tá, vamos lá. Primeira coisa fundamental, pesquisar a anterioridade. O que significa dizer pesquisar a anterioridade? Você vai procurar um profissional devidamente qualificado, e eu tenho dito, às vezes o cliente ele não quer ouvir a primeira opinião. Perfeito. Façam orçamentos e ouçam mais de um profissional, mas opte por um advogado especialista na área. Isso que eu ia te perguntar, porque tem um processo que a gente pode ir ali pelo Google mesmo, entra no site do INPI e faz a primeira pesquisa, né? Exato. Qualquer um pode fazer tanto a pesquisa como o registro de marca. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a fazer o próprio registro de marca. Mas por que eu digo que tem que procurar um especialista? Porque existem conhecimentos técnicos muito específicos de um procedimento que ele pode parecer simplificado, mas ele não é tão simples assim. E na eventualidade de não ser tão simples, o especialista vai saber como resolver, como sanar aquele problema. Algo muito comum é quando é feito o pagamento da taxa, que é emitida diretamente pelo INPI, e aí você faz o pagamento daquela guia. Só que ela tem uma data de vencimento para 30 dias. E acontece que se você agenda esse pagamento, protocola o teu pedido, ele é considerado inexistente porque ele não vai compensar o pagamento. E é algo tão besta, tão comum, grosseiro, mas as pessoas fazem muito porque elas não têm o conhecimento técnico daquele procedimento. Então, feita a busca de anterioridade, você vai lá, faz a pesquisa, o especialista vai fazer a pesquisa rebuscada, vai colocar todas as possibilidades daquela palavra ou mesmo daquela imagem, de acordo com a descrição que é trazida pelo próprio INPI, para verificar se não tem nada parecido, passível de trazer confusão com aquela marca, naquela classe específica que o cliente pretende registrar. E aí, por que eu digo de classe? Porque o INPI ele traz uma classificação de produtos e serviços. Elas são determinadas pelo órgão e você vai enquadrar aquele produto que você está pretendendo produzir ou aquele serviço que você vai fornecer dentro daquelas classes. Dentro dessas classes serão enquadradas as especificações. Por exemplo, você tem um salão que trata de serviços de beleza, mas o teu salão tem serviços específicos de determinado setor. Ele só fornece aquele serviço. Então, a gente vai fazer o registro nessa especificação ou pré-definida ou de livre preenchimento conforme a gente descrever lá. Então, por isso que é importante fazer essa busca muito detalhada, porque, eventualmente, nós vamos ter uma marca que pode conviver num setor de beleza e pode produzir potes. Tupperware é uma marca. Exato. E diferente de uma patente, por exemplo, o registro de marca ele se perpetua no tempo, a cada 10 anos, fazendo pagamento da retribuição ao INPI. Feito essa análise, verificou que não tem uma anterioridade, que não existe uma marca ali, naquela classe, naquela especificação, que vai trazer confusão, ou mesmo as proibições legais, aí a gente passa ao procedimento de protocolo de fato. Vai fazer o levantamento de toda a documentação que o INPI exige, aquela logomarca que é trazida, e aí a gente vai fazer o depósito desse pedido. Feito o depósito desse pedido, o INPI leva em média 45 dias para publicar na RPI, o exame formal. O que é o exame formal? É a análise da documentação, se está correto, se o pagamento está ok. A RPI é a Revista da Propriedade Industrial.
onde correm as publicações sobre um pedido de registro de marca. Só corre na RPI. Então, o profissional ele vai verificar, de acordo com o push dele, aquelas publicações. Normalmente, o profissional ele tem um software que faz esse levantamento de todas as publicações. Publicou para o exame formal, abre o prazo para oposição de terceiro. O que é a oposição de terceiro? Toda e qualquer pessoa pode ingressar no seu processo de registro de marca e dizer, eu tenho uma anterioridade. Essa marca pode trazer confusão para a minha marca. Mesmo que ele não tenha um processo protocolado, porque a lei prevê a possibilidade de que essa pessoa, dentro de um período de 6 meses, de uso anterior a esse seu processo, venha tentar resgatar a marca dele, que, infelizmente, ele não deu entrada anteriormente. Passado esses 60 dias de prazo de oposição, abre o prazo para o exame de mérito. Aí o INPI, através dos seus examinadores, vai verificar todas as questões legais e o banco de dados deles. Feito isso, vai ser dado a decisão de deferimento ou indeferimento que concede o registro de marca. Isso leva, em média, quanto tempo? Mais ou menos. Hoje tem levado mais ou menos 1 ano. Tá. São 12 meses desde a data do protocolo até a emissão da concessão do seu certificado. Certo. E aí o último procedimento, se correu tudo certo dentro do seu processo, não teve oposição de terceiro, você não teve que manifestar, eventualmente não teve ali um indeferimento desse registro de marca, foi concedido, a gente paga a taxa de concessão e essa marca vai ter vigência pelo pagamento de uma taxa única por 10 anos. Mas até lá não tem uma taxa. Paga-se taxa? Não paga-se taxa. Algumas empresas cobram uma anuidade Isso pela manutenção. Agora, vamos lá. Tem empresas no mercado que cobram mensalmente boletinhos com relação a isso. Mas qual é a questão? Para nós, clientes, é passado que isso faz parte do processo. E, na verdade, não é. Na verdade, são custas empresariais. Mas dificilmente isso fica claro para o cliente. Tanto que essa foi uma das dúvidas que eu tive com a Elisa. Eu falei, não, mas espera aí, não tem que pagar mais nada? Ela falou, não. Você paga a guia, paga os honorários dela, boa, acabou. E agora só depois de 1 ano, né? Não, daqui 10 anos. Depois de 10 anos, exato. Então, assim, cuidado, gente. Cuidado. Procurem se informar a respeito. Não é uma prática ilegal, Sim. mas eu, Não, até como porque é a profissional, empresa, entendo né? que é uma prática talvez imoral. Tá. É que o que justifica? Algumas empresas justificam que tem um software muito avançado que faz o reconhecimento durante esse período de 10 anos de outras marcas que possam estar ali tentando protocolar um processo que causa a confusão. Mas eu vejo que isso está dentro dos honorários e eu cobro ali no meu escritório nesse formato. Bom, fez o pagamento dessa retribuição após esse processo. Sua marca vai ter vigência por 10 anos, renovável por 10 anos. A cada 10 anos, o profissional que cuida da tua marca vai te notificar. E aí você tem um período aí para fazer esse pagamento. Durante esse período, a gente avisa, notifica o cliente, não estou mais trabalhando com a marca, encerrei ali o meu CNPJ, não quero mais dar continuidade. A marca vai ser extinta, vai ser arquivada, e se você quiser, eventualmente, lá na frente, retomar essa marca, você tem que dar entrada em um novo processo. Do contrário, você pode ir renovando a cada 10 anos por tempo indeterminado. E caso a marca seja negada... Se acontecer da marca ser negada... Há a possibilidade da apresentação de um recurso. Existe um prazo legal para você apresentar esse recurso, que são 60 dias. Paga-se uma retribuição, porque todo e qualquer ato que nós fizermos dentro do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual é paga uma taxa, tal como prefeitura, qualquer órgão público, para manutenção daquele órgão. E retribuição aos serviços que ali são prestados, né? Então, a gente apresenta um recurso, verifica a possibilidade, se cabe realmente, porque é um custo relativamente considerável em vista das demais taxas. Hoje, uma pessoa física ela vai pagar o valor de R$ 142 a R$ 166 de taxa para protocolo e, ao final desses 2 meses, a taxa de concessão de 298, o valor fixo de 298, isso falando em pessoa física. E aí nós temos a redução para aquelas pessoas que se enquadram no Simples Nacional.
Quando nós trazemos a pessoa jurídica na limitada, na SA, os valores eles são um pouco superiores, mas não ultrapassam R$1.000. E aí o valor desse recurso seria de R$475. Então, nós já estamos falando de um valor um pouquinho considerável para não ter a possibilidade de que aquele recurso seja provido. Então, precisa ser feita uma análise se de fato vale aquele investimento, se é possível. Porque realmente existem situações em que a lei veda, mas existem situações em que o examinador falha. E aí o especialista vai analisar se cabe ou não. Fez o recurso, vai para outra fila de análise e aí, ao final, o examinador vai dar uma decisão. Daquela decisão, você só consegue recorrer via judicial. Entendi. Aí tem que ingressar com uma ação para tentar, de alguma forma, derrubar aquele indeferimento. E, gente, olha só um minutinho, fazendo uma intervenção. Quando coloca-se, é muito caro, ela está falando em R$1.000 para 10 anos. Mais Gente, ou menos, vamos né? diluir Mais ou isso menos. aí? Aproximadamente Aproximadamente R$1.000 em termos de taxa, vamos falando em chutar taxa. Alto vamos olhar para a CNPJ, para já, né, um registro feito dentro de um outro enquadramento tributário. Sem honorário. Mas mesmo assim, que fosse eu também acho. R$2.000, R$3.000, a gente está falando em 10 anos, né? São R$300 por ano. Então, assim, é muito baixo o custo, sabe? Para arriscar, sabe? Perto do risco que você tem. E às vezes a gente fica naquela, né? Mas não vai ser um negócio tão grande. Só que a gente não sabe, porque o negócio ele acontece no caminho. Então, às vezes ali você encontra uma mega oportunidade, o mercado tem uma carência que nem você tinha identificado, e aí você, de repente, né, explode seu produto, seu serviço, e aí você tem que lidar com esse tipo de situação que ela acabou de trazer aqui pra gente. É o comprar sossego, né? Você compra sossego. Total. E veja só, a gente está falando aí de um empreendedor que talvez não tenha essa perspectiva de crescimento, mas se eventualmente ele tem uma marca tão expressiva e que ele talvez não queira explorar, ele pode vender essa marca. Também. Então existem mais um business, né? É mais um business. Dentro da propriedade intelectual, existem as formas de você explorar essa marca financeiramente, através da cessão de direitos, através da licença de uso. Tua marca toma uma proporção ali que você fala, opa, peraí, você quer licenciar? Pode licenciar, paga para mim um percentual aí referente ao uso dessa marca. Então, o registro ele te dá uma infinidade de possibilidades que as pessoas elas precisam começar a entender e ser informadas. Não, e o empreender já a pessoa já vai se lascar mesmo, vamos dizer assim. Português, claro, não adianta ficar economizando, vai se lascar mesmo. Cara, mas que pelo menos você se lasque ali protegido, né? Exato. De alguma forma. Tem uma segurança jurídica, não né? adianta, tem que e pensar até mesmo em porque tem que crescer. ter coragem, né? Quem empreende porque tem coragem. Sim. Então tem que ter coragem com segurança jurídica dentro dos parâmetros legais, justamente para minimizar aí os custos financeiros na frente, independente do crescimento. Até mesmo porque a gente não está falando só do custo de remodelar uma marca. A gente tem o risco aí também dessa pessoa que não faz o registro da marca no início, sofreu uma notificação extrajudicial de terceiro que tem um registro anterior. Foi justamente o que aconteceu com a nossa primeira marca. Tinha não sei se você vai lembrar, mas tinha uma ação, a marca, o nome era Natural Beauty, e tinha uma ação da Natura, que já estava... vários, né? Que já estava... O proprietário intelectual da marca já estava sofrendo um processo da Natura, com a Natura alegando... Uso indevido de marca. Não, que você falou que começa antes lá, o termo... Anterioridade. De anterioridade, isso. Porque como a Natura já é mais antiga e tudo mais, e ela estava colocando a questão de semelhança. Então, assim, né, muito próximo da marca, tinha um produto específico lá dela que era natural, alguma coisa, e aí a Natura entrou com um processo contra a marca. Aí eu falei, o quê? Mas, aí cara, se justamente. você vai empreender, vai começar um negócio, eu penso que já tem que começar o negócio pensando grande. Por mais que você, né, inicie ali pequenininho, porque tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno. Então, tem que entrar com essa cabeça do crescimento, com essa energia do crescimento. Porque se a pessoa entra já pensando, meu negócio vai ficar aqui só pequenininho, não quero expandir, tudo bem, tem a opção.
Mas é uma escolha. E as possibilidades de escolhas, e as possibilidades de crescimento que a pessoa tem, as São possibilidades inúmeras. de prosperar na vida, né? É grande, então deixar isso ao acaso. É um risco muito grande. O povo deve perguntar o seguinte, deve ter a dúvida, quando ela faz o registro, que tipo de proteção que traz pro empresário? Vamos lá. Isso é muito importante. Vamos esclarecer. O registro de marca, ele é um certificado emitido pelo INPI que te dá a propriedade da marca naquela classe do produto ou serviço que você registrou. O que significa isso? Significa que você consegue impedir que terceiros usem indevidamente, tentem se apropriar do prestígio que a sua marca tem, seja através de redes sociais, utilizando para colocar no nome do empreendimento ou do produto deles, e inclusive um processo de registro posterior. Quando essa pessoa protocolar um processo de registro ali no INPI, o INPI já vai verificar que existe anterioridade do registro que vocês têm emitido, certificado, e vai impedir, vai dar uma decisão de indeferimento. Então, a gente consegue, através desse registro de marca, proteger o seu empreendimento, o seu negócio, aquela marca que você desenvolveu, a identidade visual, juridicamente falando, em todos os segmentos. Passível, inclusive, da gente fazer aí uma notificação extrajudicial e, quem sabe, uma ação judicial contra essa pessoa que está usando indevidamente, inclusive cobrando uma indenização por esse uso indevido. Ou seja, rolo. Rolo, confusão, é o que a gente só gosta de fazer. Uma dúvida. Vamos supor que já existe uma marca com a simbologia dela, com toda a estrutura de desenho, Vamos falar o McDonald's. cor. Vai. Eu não sei, tá. De desenho, cor e tudo mais. E aí, eu, Carol, vou lá, um nome totalmente diferente, porém o desenho lembra esse desenho dessa marca A fonte, XPTO. Não, o desenho. Tá. O desenho, porque normalmente uma logo ela vem com um desenho por trás, até porque ele é um símbolo. O McDonald's, por exemplo, o M dos Arcos Dourados, né? Então, vamos supor que eu fizesse, sei lá, bolo da Maria e eu fizesse o M parecido com o M do McDonald's. Tá, vamos Só lá. para ficar mais claro. E isso, o próprio instituto, ele já identifica? Ele vai identificar. Bom, vamos lá. Legal. Vou separar por duas Dúvidas. partes. Massa. Falando em M do McDonald's, nós estamos falando de uma marca de alto renome. Tá. Então, as marcas de alto renome, elas são protegidas em âmbito mundial. O que significa isso? Significa que ninguém vai conseguir fazer uso daquela imagem em qualquer classe de produto ou serviço. Então, você não vai conseguir fazer o bolo Maria com o M do McDonald's. Você não vai conseguir fazer um alicate para unhas com a marca Coca-Cola, porque são marcas de alto renome. E a lei protege isso em âmbito mundial. Porque eles pagam milhões, né? Não, mas a minha dúvida não foi nem só. Eu só usei de exemplo. Sim. Né? Pode ser. Aí a Carol. agora vamos partir para marca de uso comum, vamos dizer assim. Isso. A marca do empreendedor que está começando. Bom, tem a marca Carol aqui em Campo Grande. Ela desenhou lá, fez aquele layout, registrou, tem o certificado devidamente emitido. Aí vai o Somália lá em São Paulo e fala, opa, essa imagem aqui é bonita, eu quero colocar na minha marca. Um produto totalmente diferente do que a Carol desenvolveu. Certo. O INPI, naquela análise de mérito do processo de registro de marca, ele vai fazer aquela busca dentro do banco de dados deles e já vai conseguir identificar que aquela marca tem semelhança com a marca da Carol. E aí, ali, ele vai barrar. Ele consegue fazer a barragem, inclusive, das cores. Ah, legal. O próprio INPI, ele tem não só classes de produtos e serviços, mas ele tem classes definidas para as imagens, as características, as cores que são colocadas naquele processo de registro. Quando a gente faz o protocolo do processo de registro, nós já vamos delimitar ali o que tem naquela identidade visual que é a mista ou a figurativa. Então, ele ali dentro da análise dele já vai apresentar quando vier esse processo de registro na sequência do que já existe. Então, ele já barra. Legal. Entendeu? E se eventualmente ele não barrar, você, Carol, consegue entrar com uma ação judicial para tentar a nulidade dessa marca que conseguiu o registro usando a sua imagem. Entendi. Aquela imagem que foi desenvolvida por você Sim. e que já está com o registro válido. Sim, sim.
Ou seja, gente, vale a Vale a pena. pena, isso Vale que eu a falo. pena. Muito a pena. Ô, Elise, tem uma pergunta que lá atrás eu tinha essa dúvida do que era e provavelmente deve ter gente que também tenha, tá? Ela é óbvia, mas enfim, vou fazer. Tem umas marcas que tem um Rzinho. Olha em cima, o que significa aquilo? Significa que essa marca é registrada. O R é o símbolo que permite a gente identificar que aquela marca passou por um processo de registro no órgão brasileiro INPI ou fora do país e ela tem um registro válido. É literalmente o R de registro. É Mas um quase carimbo. nem todo mundo coloca, né? Nem todo mundo coloca, alguns possuem o registro e não o colocam, alguns não têm o registro e por desconhecimento ou às vezes por má fé colocam. Já peguei situações nesse sentido. Caramba, nunca tinha pensado Do nisso. Rzinho? Não, da pessoa colocar, tipo assim, eu criei minha marca lá, vou lá, coloco um R, às vezes nem sabe Não o que sabe aquilo o que é. quer dizer, né? Mas acha bonito, tipo, acha que aquilo Eu lá vai bem trazer lá uma atrás, autoridade. Bem lá atrás eu olhava aquele Rzinho e falava, cara, o que será que é? E é, Não e é tinha justo. essa- Porque não sabia. muitas pessoas não têm o conhecimento. É né? ignorância. E aí Sim. e acha que realmente traz a notoriedade, traz essa presença de dizer assim, Isso. eu tenho Rzinho, mas o Rzinho ele é o certificado de registro emitido. O povo aproveita Entendeu? tudo, cara. O povo aproveita tudo. Não, eu tava pensando até com relação a essa questão que a gente tava falando do desenho, né? Porque, assim, já cansamos nós, foram vários CNPJs, da gente procurar os publicitários e, às vezes, porque a gente tem que entender que o processo de criação, ele é humano, né? Então, assim, existe a ideia, né? Ele geralmente, o publicitário, ele casa ali várias questões e às vezes acaba saindo algo parecido com o que já existe sem a pessoa nem ter tido isso como referência. Exato. Então, por isso que é realmente muito importante e que bom que a gente aqui no Brasil tem um instituto assim, né, que tem todo esse aparato para fazer essa busca, né, porque Sim. com certeza é uma tecnologia violenta para se identificar, né, traços, cores e tudo mais, e impedir esse tipo de duplicidade, vamos dizer assim. E é justamente por isso que o processo leva esse tempo. Entendi. Quando as pessoas me perguntam, mas quanto tempo vai durar? Eu falo, olha, eu tenho prazo legal de oposição, tenho prazo legal de publicação e tenho prazo, em média, da análise, porque ele não é um prazo definido, mas é um prazo que hoje eu entendo ser muito mais rápido do que era antigamente, porque um processo de registro demorava em torno de 3, 4 a 5 anos, e hoje ele é muito mais rápido, 12 Sim. meses, e justamente porque o examinador faz essa análise detalhada, criteriosa daquele desenho, daquela cor, daquela forma, daquele nome. Deixa eu te perguntar uma coisa que também me veio aqui. Quando lá atrás a gente estava no início da jornada, vou colocar aí uns 10 anos atrás. Sim, mais ou menos. E o Sebrae, ele oferecia ele custeava parte desse processo que você conseguia fazer pelo Sebrae. Você tem conhecimento disso? Como que tá isso hoje? Eu acho que hoje o Sebrae ele não faz mais esse serviço de custear. Entendi. Eles indicam, inclusive, eu tenho alguns colegas que trabalham no Sebrae e eles costumam indicar parceiros, profissionais parceiros que fazem. Não, eles indicam o profissional que faz e aí porque aquele empreendedor que tinha um custeio por parte do Sebrae que ficava irrisório, assim, o pagamento da taxa, lembra? Então, eu acredito que hoje não exista, mas eu não vou afirmar com certeza, porque eu não sei como é o procedimento interno deles. Tá. Eu sei que do que eu tenho conhecimento de indicação, indicando parceiros que trabalham com a área. Certo. Gente, a gente também não pode deixar de citar aquelas pessoas que vão começar a empreender, o empreendedor, a empreendedora que está no início ali, com a graninha apertada. E qual que é a sugestão que você dá para esse empreendedor? Olha, o que eu tenho feito é o que eu digo. Eu acho que a taxa ali do INPI não tem o que discutir. Ele é emitido um boleto direto pelo INPI. E aí, se a gente for pensar em R$ 142, R$ 166, é um valor irrisório, perto do que provavelmente aquele empreendedor investiu. E ele vai pagar lá, ao final, a taxa de concessão, que é R$ 298. O que vai pesar para esse empreendedor, talvez? Os honorários. E hoje,
a depender da conversa e de quem for o cliente, eu consigo facilitar o pagamento através de um parcelamento. Então, assim, acho que é muito possível, cabe no bolso, Sim. é só se organizar bem. É um processo ter importante. isso como planejamento. Ter Parte dentro do planejamento. ter parte do seu planejamento de empreender o teu registro de marca. Às vezes não tem ali no comecinho, né? Mas já vai se organizando. Vai organizando. Pra lá na frente ali. Quanto mais rápido. Quanto mais rápido, conseguir fazer o registro. sim. Melhor. Legal. Elise, e ao longo do processo, precisei trocar minha logomarca. Enfim, vou manter o mesmo nome, mas eu preciso trocar. Quero remodelar, quero repaginar, quero reinaugurar minha empresa. É possível? Sim, é possível. Mas o que é importante nessa hora? Essa remodelação que você vai fazer vai trazer uma modificação considerável? O que é uma modificação considerável? Que você vai trazer uma diferença para o público que você atende no seu serviço ou no seu produto. Se você trouxer essa alteração considerável a trazer uma diferenciação para o público, que ela vai ser notada, você vai ter que entrar com um novo processo de registro dessa alteração. Então, o que a gente está falando aí? Por exemplo, Carol, estúdio de beleza. Você tinha ali o preto no Carol e o rosa no estúdio de beleza. Alterei as cores, agora coloquei vermelho e azul. Talvez isso aí não vai trazer essa modificação considerável. Eu fiz um desenho todo diferenciado, coloquei atrás dessa minha logomarca. Sim, está trazendo uma diferenciação e o público vai entender que isso está diferente. É preciso fazer, sim, um novo processo de registro. E aquele que você tinha anteriormente, ou você mantém, se você eventualmente for utilizar aquela logomarca. Se você não for utilizar, deixa lá, vai expirar o prazo de vigência e você continua com o novo processo. Por quê? Porque existe um instituto dentro da propriedade industrial que é o processo de caducidade. Esse processo de caducidade é a possibilidade de um terceiro vir dentro do seu processo e falar que você está em um período de investigação, porque você não basta ter um registro de marca vigente com o certificado emitido, você precisa utilizar aquela marca para aquela atividade que você está desempenhando. Então não basta. Então ela tem que estar ativa. Ela tem que estar ativa. Entendi. Gente, e não podemos esquecer de pedir para vocês se inscrever no canal, curtir, faz algum trem lá dentro, tá? Porque esse canal precisa ser entregue para mais pessoas. Então, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, o canal só cresce e mais gente consegue acessar o conteúdo que está sendo postado aqui, tá bom? Por favor, se inscreva. Elise, conta pra gente como que foi um pouquinho da sua história até chegar na sua profissão, né? Que você é hoje advogada. Bom, e trabalhando especificamente com isso. Vou tentar ser sucinta, mas é uma história bem longa. Longa em termo, não é sofrida, mas é longa em termo de tempo aí. Pera aí que eu vou pegar o lenço. Tem não, hoje eu não vou fazer vocês chorarem. Calma, é uma história bonita. Eu considero uma história bonita. Bom, vamos lá. Eu fiz direito porque minha mãe disse que eu tinha que fazer direito. Essa era a faculdade que ela prospectou para minha vida e vamos lá, fazer o direito. A vida inteira eu passei convivendo dentro do concurso público, dentro do judiciário, porque minha mãe é assistente social aposentada do Tribunal de Justiça. Então, desde a barriga dentro do judiciário até hoje, porque eu ainda atuo na área judicial, na via judicial, né? Hoje o processo do INPI, tanto de registro de marca como de patentes e os demais processos que a gente tem aí dentro da área são processos administrativos, mas eles podem seguir uma via judicial. E na minha faculdade eu fiz estágio na Embrapa Gado de Corte, coincidentemente na área de pesquisa de contratos. Mas não eram quaisquer contratos, eram contratos de transferência de tecnologia daquelas pesquisas que eram desenvolvidas dentro da Embrapa. E foi o tempo em que eu me apaixonei pela propriedade intelectual. Eu tinha uma orientadora, a Cris, maravilhosa, hoje eu ainda tenho contato com ela, uma profissional excepcional, e ela me trouxe o amor pela propriedade intelectual.
naquela época nós desenvolvemos um trabalho dentro da Embrapa de conhecimento ao pesquisador sobre a proteção daquela ideia, daquele bem intelectual que era desenvolvido dentro da instituição. Sim. E aí eu trabalhei lá por uns quase 2 anos, passei num concurso para o tribunal, para estágio, e aí eu fui para a área realmente judicial. Foi uma época muito bacana da minha vida. Finalizando a faculdade, passei na UAB, cumpri meu papel ali. Passou de primeira? Passei de primeira. Gente, conheço a Elise, depois que a gente se encontrou, né? Mas nós estudamos juntas. Maternal, né? Não, época. Também não é pra tanto, né? Só a gente não lembrava, né? Lembrava. Será? Você, eu não. Mas enfim, cara, pensa na bichinha nerd. Sabe aquela que chegava na escola? Era tudo organizadinho na mesinha dela. E a bicha, era a melhor aluna da sala. Mas tá, voltando. Passei de primeira com muito orgulho. A gente tem que se vangloriar de algumas conquistas. Lógico. Eu nunca fui muito boa no esporte, né? Eu sempre fui mais da área do estudo, de fato, do conhecimento intelectual. Tanto que hoje atuo nessa área. E aí fui pro judicial, foi uma época muito boa, passei na OAB e falei, bom, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Vou estudar para o bendito do concurso público, que aqui é o estudante do direito, que não sabe muito bem o que faz, vai para a área do concurso, principalmente no nosso estado, né, que é algo que não fomentava, vem fomentando essa área do empreendedorismo, de ser autônomo e de você correr atrás do que você quer buscar. Então, passei ali algum tempo estudando para concurso. Tive uma série de problemas pessoais aí ao longo da minha vida. Conheci meu esposo, engravidei, tive meu primeiro filho. Fiquei 2 anos parada, cuidando... Parada de tudo? Parada de tudo, só estudando. Entendi. E cuidando do meu filho, do meu filho mais velho. Não estava mais na advocacia, já tinha entrado na advocacia de massa, algo assim, um tanto quanto mecânico, mas que me deu bastante conhecimento, porque à época tinha uma dinâmica diferente. Então, foi quando eu tive o contato, de fato, com a advocacia. E depois que o meu segundo filho veio, eu falei, bom, opa, peraí, eu já tinha algumas causas pequenas, patrocinadas por mim, mas eu falei, bom, agora é a hora de começar a tomar a frente da minha vida. Eu vi que o concurso público era algo que eu não queria, e justamente por conta desses problemas pessoais que eu tive, eu precisava de uma certa autonomia. Autonomia de ir e vir, que o funcionalismo público não ia me permitir, porque nós temos um horário a cumprir. Ainda que os salários fossem muito bons, porque eu buscava magistratura, que era ser juíza, né? Ainda assim não ia me dar a autonomia que eu precisava para minha vida. E aí eu comecei a advogar. Na pandemia, eu falei assim, vou abrir meu escritório físico. Indo contra tudo e contra todos que não acreditavam. Acho que ali, naquele momento, a única pessoa que me apoiou foi o meu marido e um dos meus sócios hoje, que nós dividimos custo. E eles falaram, não, bora, né? E aí a gente viu um espaço físico, que é o escritório que vocês conhecem. Eu tava sem grana, real, assim, sem grana. E daí a gente viu esse espaço, cabia no bolso, e eu tinha honorários da minha primeira ação para sair. Era um valor considerável que ia dar para pagar aí 1 ano de escritório e mais uns investimentos. Só que tava para sair. Já tinha ali expedido o alvará, tava lá, mas não ia entrar na minha conta assim de imediato. Sim. E aí esse meu sócio falou, não, eu te dou a caução, depois você me restitui. E Deus é tão bom que no mês seguinte que a gente entrou dentro da sala com o nosso contrato fechado, esse honorários veio para minha conta, consegui quitar tudo que eu tinha ali, resolvi minha vida, e dali para frente eu só tenho a agradecer. E aí foi, na verdade, ainda tive um pequeno desvio, porque eu fiz uma especialização em Direito Agrário e Ambiental. Então, além da propriedade intelectual, eu tenho conhecimento no agronegócio, mas não atuo hoje, indico colegas meus que são absurdamente especializados na área. Porque você focou mesmo Porque eu foquei na propriedade intelectual e esse é meu propósito de vida. Eu não só quero viver da propriedade intelectual financeiramente, mas eu quero formar pessoas para trabalharem nessa área. Eu quero ter uma equipe qualificada tecnicamente, com conhecimento e know-how,
para essa área específica, porque, como eu disse no início, a propriedade intelectual ela é uma área assim subjugada dentro do direito, tanto que hoje a gente vê sempre assim palestras, congressos associando outras áreas com a área, só que ela é muito ampla. A gente está falando aí não só de registro de marca, nós estamos falando do direito autoral, das patentes, dos desenhos industriais, das indicações geográficas. Hoje, pouquíssimas pessoas conhecem o que é uma indicação geográfica. Sim. Vocês já ouviram falar do queijo da canastra? Sim. Tá. Queijo da canastra, ele tem um selo de indicação geográfica. E isso é uma propriedade intelectual. Para que aquele queijo fosse reconhecido como indicação geográfica, ele passou por um processo dentro do INPI. Olha Cara, só, que não legal. sabia. Também não sabia, não. Sim, então assim, o mundo da propriedade intelectual, ele é muito amplo, Sim. ele é lindo e ele está ligado intimamente com o empreendedorismo, com a inovação, Sim. a tecnologia. Sem dúvida. Hoje a gente tem aí uma série de empresas inovando, as startups, né, que estão trazendo melhorias e em tempo recorde de desenvolver tecnologias. Sim, nós estamos falando do tempo. Mesmo, Nós estamos falando do tempo de inteligências artificiais, Sim, né? sim. E tudo isso é protegido pela propriedade intelectual, legalmente falando. Nossa. É isso. Ai, que Que lindo. massa. E como é bacana, né? Ver, assim, o propósito queimando o ia coração falar da isso agora, pessoa, cara. cara. Muito lindo. Um propósito mesmo. E é legal ver essa... A pessoa quando tem um propósito muito bem definido, cara, não tem erro. É Não. firme no que... tem um alvo bem... Sim, né? bem claro. Bem claro. Sim, sim. Mas Tipo, foi você um falou ali, eu vou processo- fazer isso, cara. Você... Foi um processo longo, demorado, para eu Demorado. conseguir me encontrar e entender. Eu passei assim por diversos momentos em que eu esbarrava na propriedade intelectual e falava, não, eu vou para Não, outro caminho. Não vou mexer com isso. Não vou mexer com isso. E aí chegou um momento que isso Gritou. dentro de mim e as coisas foram acontecendo, estão acontecendo e não tem como parar, não tem como. E eu acho assim, muitas vezes você que está aí assistindo a gente pode estar pensando, mas eu não sei o que queima meu coração. Gente, é absolutamente normal, principalmente porque a gente vive num mundo onde as distrações são inúmeras. A todo momento você olha e você vê algo diferente que você tem, às vezes, até um pouco de afinidade, um pouco de conexão, mas você não se encontra. Então, calma, foi o que a Elise acabou de trazer. Ela foi esbarrando, as coisas vão acontecendo. O importante é a gente definir e já saber o que a gente não quer. Exato. Isso aí, eu acho que já é meio caminho andado, né? Já te ajuda muito. Não, isso já é dizer ajuda também que a gente muito. foi treinado ou para ser um funcionário, né, numa CLT, ou para ser um concursado. Exato. Sim. E é por isso que é cultural. difícil, às vezes, as pessoas conseguirem romper essa barreira do tipo, eu vou empreender. E os mais velhos que cresceram, se habituaram com isso, do concurso público, da CLT, eles têm uma dificuldade em aceitar quando você decide empreender. Né? É a busca Empreender é uma pela loucura, segurança, né? E vejam só, eu demorei 10 anos para chegar onde eu estou hoje. Olha Foram só. 10 anos esbarrando em muita coisa Sim. e definir que realmente era isso que eu queria para minha vida. Sim. Entender que este era o meu caminho. Foram 10 anos aí de um processo, às vezes doloroso, às vezes feliz. Eu passei por uma série de coisas. Então, o importante é justamente o que você disse, saber o que não quer e ir buscando ali um caminho e ter coragem de empreender. Porque a advocacia, ela é nada mais que empreender. Que empreender. É você ter coragem de dizer, eu não venho de uma família rica, não venho de uma família de advogados. A minha mãe é funcionária pública. Sim. Ela é uma assistente social. Meu pai é químico por formação, foi professor por muitos anos, professor da UFMS. Então, assim, é um caminho totalmente diverso. Eu segui a advocacia porque eu falei, bom, é isso que eu tenho que fazer. Sim. E é isso, você tem que definir o que você vai fazer e correr atrás, persistir, insistir e não desistir. Porque quando você define, você vai esbarrar em muitas barreiras, você vai passar sufoco, mas se você tiver um propósito, você vai alcançar ele, por mais Com que certeza. demore um pouquinho de tempo. E o massa é assim que, por você também ser uma empreendedora, quando o empresário ou a empresária chega para você com essa dor, né? Porque ele fala, putz, eu tenho tanta coisa para resolver, eu ainda tenho que pensar nisso. Você tem essa sensibilidade de saber o que a pessoa está passando ali. Porque empreender é isso. Empreender é problema Atrás de problema. atrás de problema. Tem até uma atrás fala de fiche. do Elon Musk que eu vi essa semana agora, que ele fala que empreender é você
engolir caco de vidro no abismo. Foi pesado. Que Meu ele falou. Deus! Ele falou, porque às vezes as pessoas falam, vou empreender porque eu vou trabalhar menos, ou, né? Tem essa ilusão de falar, eu vou ter o meu negócio porque eu vou trabalhar menos, porque eu vou ganhar mais. Sim. Para chegar a esse ponto... Para chegar onde nós Você chegamos. Você teve que engolir muito caco no abismo. Não, mas eu não legal. cheguei nesse ponto ainda não, gente. A gente ainda não A gente chegou, ainda mas trabalha. chegaremos. Chegaremos. Horas. E onde estamos, sabemos pelo que passamos. É verdade, Exatamente. total. E isso tudo realmente é... Mas é o que a gente fala, né? Faz parte da jornada e faz parte da construção. Eu acho que a gente só valoriza, o tanto que a gente valoriza e consegue enxergar os benefícios do empreendedorismo justamente por termos passado por tantos desafios. Porque eu costumo dizer que o desafio, ele reforma, né? Então, assim, a gente aprende, a gente tem um lastro emocional, a gente cria fibra e isso vai deixando a gente mais confiante, mais forte. E essa é a dinâmica do empreendedorismo que encanta, né? Porque aí você começa a entender que você é capaz. Você é capaz. A cada desafio que você supera, você fala, cara, eu dou conta. Eu dou conta. E aí você vai se tornando imparável. E errar faz parte do processo. Faz parte do processo. Quem só constrói algo, quem persiste, quem tenta. Se você não tentar, você vai errar, você vai acertar, você vai recomeçar. Tem que continuar. E o lado social que a empresa tem também, né? Na sociedade, né? Sim. De empregar alguém, distribuir renda, de educar, de formar outras pessoas. A gente sabe que é muito importante a gente multiplicar talentos. Exato. Hoje isso é muito falado e o empresário está com essa consciência hoje que não é ele ganhar sozinho, é que faça com que outras pessoas também cresçam tanto quanto. Multiplicar talentos. É isso. E é isso, finalizamos mais um. Elise, muito obrigada, né? Publicamente quero dizer também da minha admiração por você, porque eu até trouxe aqui um pouquinho que a gente se conheceu lá atrás, mas eu não sabia que é a Elise. A gente foi apresentada no anonimato. Carol, Elise, ok. O dia que a gente chegou no escritório, eu olhei pra cara dela e falei, eu te conheço. E ali a gente foi buscando. Então, assim, ela sempre foi. Você é um exemplo de estudo, de dedicação, desde lá de baixo. Então, obrigada. Parabéns e muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Obrigado, e pelo seu conhecimento. Agradeço pela oportunidade de estar falando de algo que para mim é muito importante, que hoje rege a minha vida, e se eu puder trazer conhecimento para as pessoas, informação, quem quiser se interessar pela área, será muito bem-vindo no meu escritório, na minha vida. Eu tenho o que eu sei, eu tenho a intenção de perpetuar e ensinar, e continuo aprendendo, continuo buscando conhecimento para cada vez mais oferecer um serviço de qualidade para os meus clientes, para poder ensinar as pessoas que tiverem interesse. Nossa. E é isso. Legal. Massa. Obrigada. Gente, o contato da Elise vai estar na descrição do vídeo. Então a gente encerra mais um episódio do CNPJ Cast. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Até a próxima. E assim, Elise, me deu um branco. Tá bom. Depois você... Pode falar, pode. Tá, isso. Vai ser na pergunta. Verdade. Elise. Vai ter que começar de novo. De novo, né? Não, pentelho, Carlão. Vai. Desculpa. Elise, e... Não, ele falou desculpa em cima. Mas, gente... Tá difícil, hein? Tá difícil. Quem sabe mais ao vivo. Tá. Vamos lá, pressão, respira.